Eu sou Marina Costa e juntas continuamos a nossa leitura em Gênesis e hoje serão os capítulos 4, 5 e 6. No capítulo 4 continua a queda do homem. O mal infelizmente continuou. Veremos nesse capítulo o nascimento dos primeiros filhos, Caim e Abel. Vimos no capítulo 3 um sentimento que despertou no coração de Eva, a cobiça. Agora veremos outro sentimento que em Gálatas é chamado de obra da carne, que agora desperta no coração de Caim, a inveja. O nascimento de Caim gerou ao primeiro casal alegria e conforto. Seus corações movidos pela alegria ao olhar para o seu primogênito. Com a chegada de Abel, a alegria dobrou. Ele e seu irmão cresciam sob a orientação e profundo amor de seus pais, versículo 1 e 2. Porém, assim como os espinhos cresciam entre as vegetações, sentimentos ruins brotavam no coração de Caim. A personalidade dos dois era muito diferente, até mesmo suas profissões. Caim era lavrador, cuidava do campo, gostava mais da agricultura, e Abel era um pastor de ovelhas. E chegou um momento muito especial, o momento da oferta. Os dois apresentaram a Deus as suas ofertas. Caim entregou um fruto da terra, porém Abel entregou a primícia, entregou o melhor que ele tinha. No versículo 4, nos diz assim: O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Abel havia entendido, ele entregou aquilo que tinha de mais valor, o primogênito, a primícia, né? Deus viu a motivação na entrega da oferta e não aceitou a oferta de Caim. Que fique bem claro, Deus não rejeitou a Caim, e sim a sua oferta. Porém, Caim deixou que a fúria dominasse o seu coração, transformando a sua face, versículo 5. Deus, no versículo 7, lhe faz uma advertência. Os nossos desejos são maus, são contra nós. O pecado está à porta. Ele deseja nos conquistar, mas devemos dominá-los. Deus estava fazendo Caim com que Caim chegasse ao arrependimento. Transtornado, Caim não quis ouvir a voz do Senhor, endurecendo ainda mais o seu coração, e planejou o assassinato do seu irmão e o executou covardemente. Aqui vemos então o primeiro homicídio na Bíblia, versículo 8. As consequências viriam. Ele atraiu para si, para si mesmo, a maldição e para a sua família. Até que ponto o ser humano chega sem ter o temor do Senhor? A justiça humana pode até falhar, porém a de Deus o alcançaria, alcançava. Caim então se rebela contra Deus e mais uma vez Deus aqui lhe dá a oportunidade de reconhecer o seu erro e de cair então no arrependimento, E lhe faz a mesma pergunta que foi feita a Eva. Caim, onde está o seu irmão Abel? Versículo 9. Deus aqui então faz a mesma pergunta que ele fez a Adão e Eva. E com arrogância e sem arrependimento algum ele responde: não sei, eu sou por acaso responsável por meu irmão? Versículo 9. Caim entrega o que estava em seu coração, ele revela o que estava em seu coração. E Deus lhe diz assim, nos versículos 11, ele diz assim para ele: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E no versículo 12 ele continua: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E no versículo 15 e 16 ele continua: se alguém matar você, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. E versículo 16, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim preferiu viver errante, longe da presença de Deus. Em Nobe,
Enode, perdão. Enode, ele constituiu família com mulheres que eram descendentes de Adão e Eva, mas que não são registrados na Bíblia, pois naquela época as mulheres não tinham registros na história. E naquela época não havia restrição oficial com relação ao casamento, entre parentes. Só mais tarde foi proibido com a lei mosaica. Caim teve filhos e o que podemos ver ao encerrar no versículo 24 é que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Mas um dia, a misericórdia dos 7, como vimos no versículo 15, ou dos 70 vezes 7, versículo 24, findará, e o Senhor voltará para vingar os seus servos fiéis. E o capítulo encerra com uma nova chance, o nascimento de Sete, que seria o caminho da transformação. Filho de Adão e Eva, Versículo 25. Deus compensou a perca dos filhos através desse filho chamado Sete. Sete teve um filho chamado Enos, e a partir desse filho passaram a invocar o nome do Senhor. Versículo 26. Voltando então o hábito de buscar e adorar o nome do Senhor, nos mostrando que Gênesis, além de ser o livro do começo, também é um livro de recomeço. A graça nos alcança quando permitimos. Recomece hoje. E no capítulo 5 vemos a genealogia de Adão. Ela é repleta de significados e possui uma mensagem clara da vitória final do Senhor e do seu povo. Deus aqui apresenta o seu lindo plano de salvação. No projeto original de Deus para a criação não havia morte, mas após a escolha errada de Adão e Eva, ela foi introduzida na humanidade. Adão viveu 930 anos, mas morreu. Jesus veio para consertar o dano causado no Éden. Todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas terá o direito à vida eterna. Esse capítulo nos mostra a linha genealógica, que liga então Adão a Noé. Uma lista de 10 nomes que revelam a continuidade da humanidade desde o primeiro homem até o dilúvio, onde todos morrerão, restando apenas Noé e sua família. Essa genealogia se inicia com Sete. Alcança Noé, que andava com Deus e achou graça aos seus olhos. Mas também a Bíblia incide maior brilho sobre a vida do sétimo, que aqui do sétimo filho, Enoque, da sétima geração. Sua pequena biografia se resume em apenas 4 versículos. E no versículo 24 diz que ele andou com Deus, e o Senhor o arrebatou. Foi tomado para Deus como as primícias dos justos. Nada era mais precioso para Enoque do que a companhia do Criador. Então ele tornou-se tão semelhante ao seu mestre que foi trasladado para não ver a morte. Enoque, enquanto estava na terra, não se calou diante da iniquidade que o rodeava, mas por palavras e ações ensinava o povo a verdadeira piedade. E uma importante revelação nos foi dada nesse capítulo. O plano da salvação estava desde o início. O significado de cada nome dessa genealogia. Vamos lá. Adão significa homem, Sete, determinado, Enos, mortal, Cainã, pena, aflição, Malalel, santo Deus, Jared, descerá, Enoque, ensino, Matusalém, sua morte trará, Lameque, sem esperança, Noé, descanso e vida longa. A Bíblia ela é perfeita e harmoniosa, profecias que apontam sempre para o plano da redenção. Deus nos deixou uma carta de amor nessa genealogia para mim e para você. Agora, tirando os nomes, olha só como fica. Ao homem foi determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança ou pobre de espírito descanso e vida longa. Deus é tremendo. Ele escondeu em cada geração, de Adão até Noé, o seu plano de redenção, o seu plano da salvação, a vinda do Messias. Eu sinto o amor do Senhor em cada palavra deste capítulo. Matusalém foi o homem que mais viveu nesse mundo.
e exatamente no ano que ele morreu, aos 969 anos, o dilúvio aconteceu. Isso foi a providência divina, pois veio o juízo sobre a humanidade e levou a todos, menos a Noé e sua família. Quando Noé nasceu, seu pai Lameque lhe disse, versículo 29, lhe disse assim, deu-lhe o nome então de Noé e lhe disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. E o capítulo termina dizendo que aos 500 anos, Noé havia gerado seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 32. E o último capítulo do nosso estudo de hoje, o capítulo 5, capítulo 6, irá nos mostrar uma triste realidade. Com o passar do tempo, a humanidade se tornou cada vez mais ímpia e distante de Deus. E nos versículos 2 e 3 nós vemos, ele diz assim, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. As primeiras gerações se foram, novas gerações surgiram, e com a beleza inicial, então a beleza inicial foi se dissipando. Essa geração chegou ao limite da impiedade. O ser humano passaria a viver menos tempo na terra. A corrupção e a violência que encheu a terra deixou Deus irritado. Nos versículos 5 a 8 ele diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Os descendentes de Sete contaminaram-se com as filhas de Caim. Noé e sua família foram poupadas porque andava com Deus. Versículo 9 até o 18. Ele chamou teu servo para construir uma saída. A corrupção foi tanta e se multiplicava a ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o homem. Versículo 6. Mas um homem resolveu andar na contramão de sua geração. Andar na contramão do sistema. Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 8. Noé era um homem justo e íntegro entre os povos da sua época. Ele andava com Deus. Versículo 9. Em meio a um mundo destruído pelo pecado, o Senhor encontrou um coração justo e íntegro e o capacitou para uma obra única e eterna. O mesmo que aconteceu no período antes do dilúvio, vai acontecer no tempo que antecederá a segunda vinda de Cristo. Então Deus diz a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra. Mas com Noé o Senhor estabeleceu uma aliança e lhe deu instrução e todas as medidas para construir uma arca, e nela embarcaria toda a sua família e várias espécies de animais, fazendo distinção entre puros e impuros. E Deus então lhe diz assim no versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus cumprirá sua promessa com a salvação de Noé e de toda a sua casa. E hoje o Senhor estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo e virá para salvar a sua família no céu. A arca da graça de Deus está aberta. Anda tu hoje com Deus e serás salvo tu e a tua casa.